Fala pessoal, aqui é o Marcos da MSC Prevenção. Hoje estamos aqui com a Suzana, especialista na área de jiu-jitsu, também educadora física e também faixa preta em judô. Esqueci mais alguma coisa? Não, tudo isso? Tudo isso mesmo? Tá certo. E aqui ao meu lado direito está a Vanessa, também trabalha conosco da MSC Prevenção, instrutora de primeiros socorros, também socorrista, formada pela nossa empresa. Suzana, referente ao seu projeto de defesa pessoal feminina, como tem sido nesses últimos tempos? Estou tentando corresponder a toda a demanda, porque está precisando mesmo, né, de defesa pessoal aí, é urgente, o caso é urgente. Cada vez a gente vê os índices de violência aumentando. Mas teve um lado positivo, que agora até maio teve um indicativo que aumentou medidas protetivas, e a cada 30 segundos está sendo concedida uma medida protetiva para as mulheres. Isso é bom porque as mulheres estão reagindo, estão se defendendo, e aquela questão que eu sempre falo, né? Vai aumentar os índices e aumenta para o lado positivo. Então, está sendo bastante bacana esse lado que está crescendo, de chamar atenção em relação ao tema, e as mulheres estão reagindo. Estou ficando feliz de ver. Perfeito. E você, Vanessa, o que você acha sobre isso? Então, o ser humano, né, a gente tem que falar num contexto geral, né? Existem pessoas e pessoas, né? E as pessoas, por exemplo, o ser humano, que ele sofreu já qualquer tipo de situação, ele tende a, quando ele tem um poder a mais, de acabar causando a mesma coisa que causavam com ele, né? Isso é bem complicado. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente, né, dessas medidas, né? Porque muitos homens e muitas mulheres, né, elas sofrem em, em, em causas, né, em situações, mas também a gente precisa de mais conscientização, né, para aqueles que estão com poder hoje, né, que nem as mulheres, elas estão ganhando um espaço muito bom, né, isso é fantástico, né, porque a gente via antes um cenário onde não tinha-se tanto um espaço para a mulher falar, para a mulher reagir, para a mulher se impor, para a mulher crescer, né? Em todos as categorias que a gente pode falar, né? Todos os nichos, né? Desde dentro do lar até profissionalmente, né? Falando. Então, assim, tem crescido bastante, tem sido muito legal, muito bom, né? Mas que nós venhamos, enquanto mulheres, também ter a consciência, né? Dos poderes, né? Como já dizia nosso querido avôzinho, né? Do Spider-Man, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Isso é uma verdade, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, né? De que não é porque nós estamos ganhando espaço que nós podemos fazer qualquer coisa que a gente quiser. Então, é bem importante isso. Acho que é primordial a educação, né? E assim a gente conseguir crescer ainda mais, né? Porque senão, uma hora, a gente vai acabar tendo, vamos dizer assim, uma retaliação aí, né? De tudo aquilo que a gente está conquistando, né? Muito legal sua fala, é porque nós somos agora de uma geração de mulheres, de crianças, de homens, está criando essa consciência e não está mais normalizando. Uhum. Porque muitas das situações das violências que acontecem com crianças e mulheres é cultural e porque a gente normalizou. E, graças a Deus, conhecimento é poder, a gente vai usar a tecnologia para ver bastante informação aí para o pessoal, para se conscientizar exatamente e não normalizar os sinais. Porque a violência, o feminicídio, é a última situação, mas as pessoas vão dando sinal, Sim. né? Vão com palavras. A primeira coisa é a palavra, como começa a ofender, bater a mão na mesa, avançar. São essas pequenas atitudes que a gente começa a entender, opa, peraí, vamos acender um alerta, isso aqui não é normal. Não vamos normalizar isso. Ah, mas a sociedade, homem é assim e a gente tem que aceitar. Não, não temos mais. Então, agora as mulheres estão criando, estão tendo mais conhecimento, estão criando essa consciência de não normalizar. É o falar, né? O poder do falar, o poder do se expressar. É verdade. E sobre as crianças hoje em dia? Querendo ou não, dentro das escolas, tem sofrido aí com bullying, sofrendo com
também com agressões, do amiguinho, da amiguinha, etc. A falta de disciplina. Como que tanto a educação física, né, como é uma matéria obrigatória nas escolas, quanto o esporte, as artes marciais pode ajudar nessa parte. É fundamental, né? Na luta, a gente aprende a se defender. E a gente tem esse poder de poder se defender e ter atitude, né? E o bullying sempre existiu, né? Se a gente parar para pensar em Sim, detalhes na nossa infância, a gente vai lembrar de algum detalhe. sim. E então o bullying sempre existiu, agora tem mais estudos, né? E o jiu-jitsu, ele é uma ferramenta poderosa que te dá autoconfiança e poder. O poder de poder atacar e se defender, mas eu ter a consciência qual é o momento certo. Será que eu me defendo? Será que eu não me defendo? Uhum. Será que eu só me posicionar aqui já é o suficiente? Então, o jiu-jitsu, ele traz essa autoconfiança. Assim como diz o Royce Gracie, o medo, ele é treinado, né? A autoconfiança, ela é treinável. A vida, ela vai te treinar de qualquer forma. Né? Eu penso de um jeito ou de outro. Você escolhe a forma que você vai ser treinado. Né? Eu acho isso muito sensacional, porque assim, a gente fala assim da questão do bullying da nossa época. Eu fui muito forjada pelo bullying, dentro do bullying. Então, assim, eu precisava ter passado por aquilo? Talvez não. Eu poderia ter tido uma infância, uma estrutura, talvez até familiar, né, minha mãe, ela me ensinou muitas coisas, né? Uma das coisas que minha mãe me ensinou foi preste atenção, isso daí é fantástico, preste atenção no erro dos outros para você evitar cometer os mesmos erros. Não que você não vá, né, cometer erros. Acabar realizando, né? Exato, mas você evitar. Então, ela me ensinou isso porque, tipo assim, você pode cometer vários erros, mas você também pode diminuir essa quantidade de erros se você prestar atenção no erro do outro. O que ele errou, né? Então, assim, a gente tem essa opção de, por exemplo, ir para um jiu-jitsu. O pai e a mãe hoje, ele tem a opção de colocar o filho dele no jiu-jitsu, né, numa luta que tenha princípios, né? E essa criança, ela vai crescer com uma outra visão. Então, ela não vai precisar passar pelo bullying da escola, por exemplo, para aprender lá na frente que eu preciso me defender, eu preciso me posicionar, entendeu? E sim, aprender, por exemplo, numa arte marcial, no jiu-jitsu, por exemplo, de que ali ela já aprende a se defender e quando ela chega no bullying da escola, ela já fala assim, isso eu não preciso mais. Esse caráter A gente já bate está de formado. frente com ele, né? Já A gente já está preparado para aquilo. A luta te prepara para isso. Então, quando a gente for se deparar com essa situação, a gente sabe lidar melhor. Uhum. Entendeu? O bullying tem um lado positivo do bullying que te fortalece, te forja. Sim. Mas se você, na primeira situação, você conseguir, peraí, isso daqui é um bullying, eu já sei como lidar, vamos resolver, Exato. e tá tudo certo. Porque assim, a gente não pode, quem dera a gente pudesse proteger a criança o tempo inteiro, mas a gente não pode, a gente tem que treinar a criança para ela se defender sozinha. E, na verdade, a gente nem deve proteger o tempo inteiro, porque senão a criança ter essa experiência. Ela precisa desenvolver, crescer, porque uma hora o pai e a mãe vai estar mais ali para ajudar. E aí entra a escolha, aonde ela vai se desenvolver? É dentro da escola, sendo, né, tendo a questão do bullying, tendo a questão da agressão ali, ou dentro do jiu-jitsu, ela não vai precisar passar por esse trauma, né? Porque da mesma forma que um lado positivo, também tem o lado negativo. Não tem como evitar o bullying. Não tem como evitar. Então você está mais preparado para enfrentar o bullying de uma forma, cada um é peculiar. O meu filho, né, quando ele falou assim, ai mãe, teve um menino que falou que eu sou baixinho. Aí eu falei assim, ai, o que você fez? Eu disse, não sou baixinho, sou tampinha, me respeita, fala direito. Então ele tirou onda. É verdade. Então você enfraquece a pessoa. Então, quando você prepara a criança, né, ou a mulher, enfim, para poder se deparar com essa situação, é mais leve quando isso acontece, porque você está preparado, porque conhecimento é poder. É verdade. Isso que você citou foi bem bacana, porque que nem o meu filho mais novo, tá? Ele na escola, ele também sofreu lá um pouquinho de bullying, mas assim, ele também levou na esportiva. O menino zoou ele, Catu zoou de volta, e no final das contas, ele acabou ganhando a amizade dos meninos que estavam zoando ele. Ele conseguiu ir ele contando sobre o que aconteceu.
Então, esse jogo de cintura, essa flexibilidade tem que ter no dia a dia, porque quando você cresce, também vai estar na Pra empresa. vida, A né? vida, É se pra tudo vida. você ficar, e agora? Ficar É pra triste, vida, é não pros dá. relacionamentos, é pra tudo. Porque uma pessoa que tem autoconfiança, ela vai se dar bem ou vai resolver melhor a situação, vai ser mais assertiva nas situações de pressão que ela vai ter. Então, desde na escola, no relacionamento, é com o chefe, é se posicionar e ter esse poder de se posicionar, de saber o que falar, como falar, na hora, como proceder fisicamente nessa situação. Isso é conhecimento, isso é treinamento. Isso a gente faz isso o tempo inteiro no jiu-jitsu. Porque no jiu-jitsu ali a gente vai tomar pressão. Às vezes chega muito calor. Aí eu vejo a criança veio sem kimono, só com a calça. Mas cadê seu kimono? Não, minha mãe falou que tá muito calor, é para vir sem kimono. Aí eu mandei mensagem, mamãe, desce com o kimono, por favor. Ah, mas tá muito calor. Eu disse, mamãe, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui, a primeira pressão na vida que seu filho tá tomando é do kimono. É desconfortável, tá calor, e vai cansar mais, porque solta, bagunça. É a primeira pressão. Na rua, se ele não souber lidar com isso agora, na hora que ele sair, não fala nem na rua, na escola, no ambiente dele, a primeira pressão que ele tomar, você não vai estar lá para defender ele. Ele vai precisar resolver. Como que ele vai resolver? Senhora, eu tô descendo com o kimono. É verdade. Entendeu? São detalhes. E a luta traz muito disso. É no kimono, é na forma como se posiciona dentro do tatame. Isso a gente vai levar para a vida. Então é fundamental. E uma fala só no começo, falando da mãe, né, orientando, é genial, porque veio, na verdade, a minha mãe veio me falar como me proteger. Porque eu, com 12 anos de idade, eu ia para a escola a pé, era 2 quarteirões de casa. E aí, Mas muita coisa pode acontecer nesse muita quarteirão. coisa, Mas antigamente não tinha tanto, Sim. assim. Tinha, mas não era igual hoje. E aí eu falei assim, mãe, por que os homens estão buzinando pra mim quando eu tô passando? Eu atravessei na rua certinho, mãe. Eu não fiz nada. Por que eles estão buzinando, assobiando e mandando beijinho? Ai, vamos ter que ter aquela conversa agora. E eu sempre fui atleta, desde sempre, na escola, então já tinha um corpo bonitinho, já diferente. E aí minha mãe falou, Suzana, por que isso? Porque você é mulher, porque você é bonita, né? Eu falei assim, tá, mãe, mas isso não significa que a pessoa pode fazer isso, eu não tô dando permissão nem abertura. Aí eu falei assim, mãe, não é o vôlei que vai me salvar se eu precisar me defender, não é a natação que eu fazia na época, né, que vai me salvar numa situação dessa, mãe, eu quero fazer uma arte marcial. Ela falou, então vamos fazer uma arte marcial. Então foi daí Nossa, que foi surgiu daí. essa vontade de querer me proteger. Eu vi, minha mãe me viu numa situação que ela ficou até assim, meu Deus, agora eu vou ter que ter essa conversa com ela. Ela correu risco, eu vou ter que ter essa conversa com ela. Isso porque eu desabafei, isso é um desabafo pra, Sim. É verdade. né? Quantas coisas podem acontecer nesse meio tempo, né? Aí foi quando eu fui buscar mais conhecimento em relação à arte marcial. Aí fui primeiro pro judô. Aí eu falei assim, ótimo, agora ninguém me encosta, ninguém me empurra, ninguém me derruba, nem me arrasta, sem que eu queira. Porque o judô te traz isso, né? Uma base absurda de manter em pé. E se eu cair, eu vou saber cair, vou levantar. E se eu levantar, vai dar um fuzuê danado. O que eu falo, né? Quanto maior, maior o tombo, né? Então, eu já estava mais preparada para a vida. E aí eu percebi que isso, a minha postura mudou. Então, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Que nem falei para vocês, né? Sou doida para me consagrar. Mas ninguém arruma confusão comigo, né? Mas, O pessoal Mas, olha assim e fala, deixa quieto. essa é a questão, né? São, assim, a prevenção. no geral, a gente eu sou mãe raiz. Eu crio meus filhos pro mundo, né? Eu não sou adepta àquele, eu crio meu filho pra mim. Não, Não dá, né? pro mundo. Meu filho é iludida, mãe. Não, iludida a mãe que acha que vai criar o filho dela pra ela, né? Mas é importante porque a sua mãe não te criou pra ela, minha mãe também não me criou pra ela. Né? Então, assim, quando você tem uma base de uma criação onde a pessoa ela tem noção, né, por exemplo, que não me pertence, a única pessoa que os meus filhos pertencem é Deus. Eu estou fazendo só um simples papel aqui na Terra de cuidar de algo que Ele me deu, né? Então,
eu crio eles da forma que eu devo criar. Então, o Anthony mesmo, né? Ele tem essas atitudes, né? Tipo assim, se eu não quero, não vou fazer isso. Não tem, né? E o nosso mais velho, ele também tem essa questão de, assim, eu aprendo. Ele aprende muito rápido, né? Então ele aprende, e ele é aventureiro, e ele gosta né, de correr atrás. Por quê? Porque nós damos essa liberdade. Mas Essa confiança para ele. exatamente, se você só retém, não faz, ai, você não vai conseguir. Gente, uma coisa que eu detesto, sempre detestei alguém falar, por exemplo, vai comer alguma coisa. Ai, a criança não gosta disso. Não tem nada de bom para falar. Vai comer. Ele vai saber quando ele comer. Agora, a pessoa nunca comeu um negócio na vida, tu falar que a pessoa não gosta. Quem que a pessoa mais confia? Em ti. Se você tá falando que ela não vai conseguir, que ela não sabe, que ela não vai, que ela não sei o que, ela não vai. Então, para a pessoa desenvolver, ela precisa ter uma confiança. Eu acho que os pais tinham que ter um curso. Exato. É que a gente não está preparado, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, né? Mas tem que ter um curso. O Lorenzo, num caso lá no condomínio, que ele ajudou uma criança a nadar. Então, autismo. Então, o Lorenzo, desde pequenininho, eu falei assim, gente, ele vai se jogar na piscina em algum momento. Não preciso treinar ele para aquele momento. E aí ele tava com boia, ia tirando a boia, teve um dia que eu falei assim, vai arrancar isso aqui uma hora, eu não vou ver. E é bem aquela história, né? Naquele segundo que a mãe virou, é onde vai mergulhar. Então, sabendo que isso vai acontecer, que a probabilidade é imensa, eu cheguei, conversei com ele, falei assim, filho, a hora que você quiser tirar essa boia, vamos tirar. Mas assim, feliz, amarrado. Não assim, cuidado, se você tirar, pode acontecer, não. Então a criança já vai ter um medo de entrar na água absurdo. Aí eu vejo que começa o medo da criança por cachorro, água, outras pessoas, quando os pais projetam isso na criança, porque o medo é treinado, e o medo você só tem porque algo te causou. Por que a criança não tem medo de pular de um sofá quando ela é bebê? Por que ela não tem medo de entrar dentro de uma banheira, né? Por quê? Porque não faz parte dela ainda o inconsciente ali, o consciente do medo. Exato. Somos nós. O medo é bom porque o medo protege. Sim. Mas você tem que controlar o medo. O medo você vai ter de alguma forma. Mas você precisa treinar esse medo também. Eu sou muito dessa de paralisar, né? E é legal essa parte que vocês comentaram do medo, né? E é legal porque assim, no cérebro, né? Nós temos aqui a amígdala, o sistema límbico, e ela recepciona a mensagem. E como você falou, a pessoa chega já falando, não, isso, gritando, etc. E já bate aqui, a amígdala já recepciona aquela mensagem de perigo, o sistema límbico emocional da criança, o sentimento já faz aquela bagunça no cérebro e muitas vezes acaba travando a criança no dia a dia, né? Isso ocorre mesmo. Tinha muito desses traumas pra gente, né? E nós temos que. Aí nessa situação, o Lô viu a criança maior que ele, 3 vezes o tamanho dele, com boia, com um monte de coisa, colete. Ele ficou olhando, né? Depois, tá bom, né? Ele pequenininho. E o menino nunca tinha visto ele, então o Lourenço era um fator externo. Aí o pai ficou do lado de fora, ficou só observando. E o menino entrou dentro da água, coisa que eu acho que ele não conseguia fazer tão bem. Aí o Lourenço sentou do lado dele, ó, tira a boia, faz assim, segura aqui primeiro. O Lourenço disse, não, menino, eu deixei à vontade. Daqui a pouco, esse menino estava dentro da água, junto com o Lourenço, sem boia, numa boa. E o pai estava do lado de fora, ficou olhando aquilo, e eu percebi que era aquela lágrima, né? Assim, acho que ele tinha dificuldade de entrar, né, na água. E ele, daqui a pouco ele pegou o celular, começou a falar, olha aqui, acho que faz esposa, né? Olha aqui, nosso filho na piscina, sem boia, e assim, ele e o Lourenço assim, amarradão. Daqui a pouco ele estava correndo e pulando, assim. E o Lourenço junto. Aí eu falei assim, caramba, olha que legal, porque é um fator externo. O Lourenço não trouxe para ele medo, falou dos medos. Muito pelo contrário, ele foi o positivo. Por isso que a gente fala bastante positividade na aula de arte marcial. Então ele foi positivo, não, tira a boia, mas você segura aqui, ó, você vai testando. Você consegue, é só você fazer assim. Então, em nenhum momento eu vi uma palavra do Lorenzo negativo.
Então, só positivo, só positivo. Não, você consegue, você vai fazer. Não, é só tirar. Ó, eu tô sem nada, ó, você faz assim. Eu falo para ele muito, né? Unha de garras, não, pé de garras, assim, perto da piscina, porque as crianças chegam perto e querem pular. Uhum. E aí é perigoso por causa da Sim, borda, dá né? Eu falo, fica garras da borda da piscina. Ele falou a mesma coisa para mim, ó, garras. Aí daqui você pula. Olha E aí só, que eu achei legal. muito legal. E eu fiquei só observando, e quando eu vi o pai filmando, né, falei, olha lá onde está nosso filho, sem boia, sem nada, do nada. Você falou uma coisa que é bem interessante, né? Aonde você aprendeu a agarrar? Eu sou professora de educação física, então na natação eu aprendi isso. Mas você nadou? Eu aprendi a sobreviver, né? Aí o Lô Ah. também, né? Claro, a gente aprende todos os nados, todos na Tu natação. disse Só que eu tenho que me que você nadava especializar. quando você era mais nova, Isso, você nadava. isso. Eu fazia natação, mas o que eu aprendi na faculdade, a gente aprende o básico ali, depois eu tenho que me Sim. especializar. Exato. E pro Lô, eu sempre falei, não, isso aqui é mais seguro, faz pé de garras, até para subir, até para descer a escada, falam, ó, segura no corrimão, mão de garras, né? Aí eu esqueci, então tá bom, eles seguram mais forte no corrimão para poder descer. O meu filho ele faz natação, ele aprende isso daí. Bem interessante, né? Quer dizer que o que é ensinado lá atrás, né, pela infância, e principalmente a parte de educação física, tem muito a agregar para o desenvolvimento da criança, no modo geral, né? E a educação física hoje, para autistas, pessoas com TOD, TDAH, o que você tem a dizer sobre isso? E quanto de benefício pode trazer? Porque, às vezes, o excesso de proteção vem de casa, né? Não pode, porque isso, por aquilo. E a criança vai com aquela energia dentro dela acumulando, e aí vem o pai e a mãe falam, já sei resolver. Não pode correr, não pode brincar, não pode nadar, não pode isso. Mas por quê? O especialista falou, não, é porque na minha cabeça, como pai e mãe, acho que não pode. Proteger, né? Aí vai lá e dá uma tela de celular e ferra o cérebro da criança, né? É mais fácil, né? Dar um celular que é quietinha, parada, controlada, é muito mais fácil. Agora, o que é fascinante na educação física e na arte marcial é que tudo que pai e mãe não deixa, segura o amiguinho, derruba o amiguinho, imobiliza ele no chão, fica por cima dele, puxa ele para cima de você, sai rolando. Então, tudo que não pode, você pode fazer ali de forma controlada. Mas o profissional, que nem da arte marcial, ou até da educação física, a gente tem que se especializar, porque a gente está se deparando muito com crianças atípicas nas nossas aulas. Então, a gente precisa buscar conhecimento desse tipo de criança para poder adaptar para a aula, né? E o jiu-jitsu, ele é totalmente adaptável. Por isso que minha aluna mais nova tem 7 meses, meu aluno mais velho tem 63 anos e começou agora há pouco. Então, o jiu-jitsu ele é super adaptável. Tem cadeirantes, autistas, Down, tudo que você imagina. O termo jiu-jitsu ele é super adaptável. Se o professor se especializa e consegue adaptar e respeitar a criança, né, a pessoa e o limite ali, ela leva esse aluno para sempre. E a gente vê assim, que nem eu sempre falo, se eu for levar hoje meus alunos para competir, vamos supor que eu vou ganhar uns 5, 10 alunos campeões mundiais. Agora, quantas pessoas eu consigo impactar com a defesa pessoal e com o jiu-jitsu inclusive, o jiu-jitsu para a defesa pessoal? Muitas pessoas eu vou impactar. Então, quando a gente pega uma criança atípica, às vezes tem algumas situações que elas não conseguem no cotidiano simples, ao nosso ver. Então, cortar de uma unha, né? Que teve um depoimento de um professor, né? Que ele viu que a criança precisava cortar a unha. E para lutar jiu-jitsu, você tem que estar com as unhas cortadas, senão você machuca outra pessoa. Ou se machuca mesmo, né? Na hora de segurar o kimono, pode machucar a sua unha. E aí, acabou a aula, aí a mãe viu o menino estava com a unha cortada. Aí eu disse, como que você conseguiu isso? Porque eu nunca consegui cortar a unha do meu filho. Não, eu expliquei aqui, eu conversei com ele e fui falando com ele, fazendo as brincadeiras, e ele deixou cortar. Deixou cortar a unha. Então é um detalhe que a mãe, que os pais, né, tem que, pra gente, é demais isso, porque não é só uma medalha no peito que vai fazer a diferença. A gente quer transformar a vida
das crianças, ter uma qualidade de vida melhor. Então, o jiu-jitsu ele traz essa confiança. Então, a criança confiou no professor e deixou cortar a unha tranquilamente, que é o fator externo. Foi o caso do Lorenzo também. É um fator externo, ele mostrou confiança, demonstrou que ele conseguia, vem com palavras positivas e conseguiu tranquilamente. Aí, qual a chance desse aluno sair dessa aula? Nenhuma. Mas qual a chance dele ser um campeão mundial? Zero. Mas o que importa? Ter uma medalha no peito de campeão mundial, sendo que você conseguiu um detalhe milagroso. Né? Então, jiu-jitsu, a educação física também tem que buscar conhecimento em relação às crianças atípicas, né? Não só crianças, eu tenho até aluno de defesa pessoal que é atípica e consegue lidar super bem. Duas coisas que é muito importante são dois fatores extremamente importantes. O que pode ser muito importante para mim pode não ser para você. Pode ser importante para você, pode não ser para mim. E outra questão é o respeito, né? Respeitar. É algo tão simples, né? Cortar uma unha. Mas para umas pessoas pode ser algo excepcional, né? Então, é o respeitar, é você saber respeitar. Então, quando a gente começa a respeitar nos mínimos detalhes, né, a gente começa a ter a questão da empatia, e aí começa todo um ciclo diferenciado. Aproveitando que você falou isso, de empatia e desenvolvimento da criança, no cenário que aconteceu com o mais velho, foi bem bacana. Então, ele foi para Itu, e lá tinha os meninos andando de skate, e aí ele ficava olhando, só de fora. Ele vai lá, conversa, pede para ele. Não tem vontade não, né? Não tem vontade não, olha assim. Né? E o cara tem skate, tem patins, ama andar, só que ele não tem habilidade. Ele não tem habilidade. E é o pessoal realmente com habilidade, né? Ali na pista, etc. Não vou não. Tava lá de fora, andando, olhando. Aí cheguei nos meninos lá, falei, vem cá, consegue dar aula pro meu filho, que assim, ele não tem habilidade, mas ele quer muito aprender. Aí o menino foi lá e falou, não, pode chamar que eu ajudo ele. Aí foi, o menino chegou, conversou com ele e tal, aí já deu o capacete, deu o próprio skate, aí ele já começou a se sentir inserido, né? Aí já mudou, aí ele tava todo assim, curvadinho. Aí você vê que já mudou, já o peito pra frente aqui, já, falei, que beleza. Aí começou. Aí na primeira queda dele, ele já bateu aquela vergonha. Nossa, cara, eu, não, tá isso aí. Aí já o outro já se envolveu, que tava lá com. O melhor foi eu falando tudo ali na mesma idade, base de 10, 12 anos ali, tudo na mesma idade ali. Ele falou assim: você caiu, agora você levanta e faz de novo. Se cair, vai de novo. E se cair, levanta e faz de novo. E aí foi passando o tempo, chega, como era da pessoal ali, da cidade ali, eles já se conheceram e foi chegando e torcendo para ele fazer, torcendo, aí o outro já estava preocupado com ele se machucar. Aí quando ele conseguiu fazer um drop, né, de uma forma mais correta, aí todo mundo vibrou junto. Eu falei, nossa, que legal, né? Porque aí ele saiu assim, sem aquela vergonha, tá? E quebrou o gelo. Quebrou o gelo. Você vê que não precisa estar ali, conhecer, o tempo todo, mas às vezes é uma pessoa que você nunca viu na vida, e você pode ser essa pessoa que o outro nunca viu na vida, e você ser um direcionador para essa pessoa. Às vezes acontece, minha filha já treinou jiu-jitsu, eu não quero mais, porque ela não gostou, não sei o quê. Ela fez aula comigo. Porque assim, ela teve uma experiência negativa com a arte marcial. Mas dá mais uma chance para a arte marcial, né? E faz comigo, que aí a gente conversa. Porque às vezes tem uma experiência negativa, que pode ser que assim, ele se permitiu, o pessoal foi acolhedor, mas pode ser que não consiga. E ele desista do skate exatamente porque a experiência que ele teve não foi boa. Mas não foi nem pelo skate, pelo esporte, foi pela aquela experiência que ele teve ali negativa. É o ambiente onde você está. A questão é quando você está num ambiente onde as pessoas elas querem diminuir aquilo quem você é. Né? A partir do momento que você está num ambiente que você identifica, você mapeia o ambiente, você vê que a pessoa ela quer te diminuir ao invés de te ajudar, você já sai fora. Poder de sair. Poder de sair. Né? E aí é a escolha que a gente ensina todos os dias.
né? E é a escolha que nós temos que fazer todos os dias, né? E aí entra muito na questão justamente da própria defesa pessoal, é você saber mapear o ambiente onde você está. Você saber mapear o ambiente faz toda a diferença. Porque aí você vai saber se você vai precisar se defender, agir, não vai agir, você simplesmente vai só ignorar, né? E aí, eu vi exatamente. essa semana aqui um post sensacional, extremamente triste, mas sensacional. Era a foto de 3 crianças, hoje famosas, mas infelizmente por terem vindo a óbito, né, por uma circunstância, mas elas são conhecidas, né? E estava escrito assim: se o seu namorado, sua namorada, não gosta do teu filho, aonde não cabe seu filho, não cabe você. E eu falei assim, cara, isso daqui é sensacional, né? Extremamente triste pelas situações que já ocorreram, assim como a deles, muitas outras, mas é pertinente, extremamente pertinente. E o ambiente faz isso, né? Por exemplo, se eu vou treinar jiu-jitsu numa academia que eu não posso levar meu namorado, meu filho, não tem uma coisa errada. Um ambiente que não cabe. Então tem alguma coisa errada. Qual que é o porquê? Imagina você treinar no jiu-jitsu, aí é um ambiente que tudo bagunçado, aí você já sabe, conhece a sua esposa lá. Nossa, eu trouxe ela aqui, ela nunca mais vai deixar eu treinar aqui. Alguma coisa tá errada, né? Se é um ambiente que você não pode trazer sua família, tem alguma coisa errada. Não é para você. É ter essa consciência e desconfie também, né? Então, não ter algum ambiente que falar, não pode levar, é alguma coisa estranha, porque o ambiente familiar, além de ser bom para academia, que nem eu falo, você conquistou a mulher, ali dentro da academia, ela vai trazer o filho, ela vai trazer o marido, você conquistou o homem, ele vai trazer a família dele aqui para dentro. E isso para academia é ótimo. A gente até usa bastante a bandeira, mais com um time, uma família. Exatamente isso. Mas cada um tem o seu objetivo para ir treinar jiu-jitsu. Tem gente que gosta de treinar o jiu-jitsu, mas pelo social. Ah, sou uma pessoa que não converso. Ali no jiu-jitsu eu vejo daqui a pouco aquela pessoa, a mesma pessoa desenvolvendo, saindo com autoconfiança, até namorando, casando ali depois daquele ambiente. Então, o fator determina muito. O fator ambiente, as pessoas. E também a gente orientar as crianças também o poder de sair. Isso é a defesa pessoal. Não são os detalhes. A criança que fala mal de você, a criança que fica brava quando você se posiciona, não é seu amigo. É seu amigo. Né? Já gente. Bichinho, tem um bichinho aqui que apareceu? Isso, Jack Chan. Então, ensinar a criança a se posicionar e entender os tipos de violência, né? Como que eu falo para as crianças? Fechou o rosto, começou a pisar fundo, já veio para querer vir para cima de você, já se posiciona e se defende. Porque ninguém que vem falar assim com você, que chega muito perto, quer conversar com você numa boa. Então, você começar a identificar, você antecipar a situação para não chegar ao ponto de desvencilhar. Nem eu falo, né? A defesa pessoal não é só aquela parte que você se desvencilha. A ideia é que você comece a agir na prevenção e não comece a ter uma atitude depois que alguém está grudando no seu pescoço. Cara, eu gosto muito de testar coisas e ambientes, né? E ontem nós estávamos em um aniversário de 15 anos. E, cara, foi muito engraçado, porque na hora que nós foi passar então era muito adolescente, né? Tinha mais adolescente do que adultos ali mesmo. E aí, na hora que foi passar a retrospectiva, tava todo mundo lá e todo mundo tentando, né, conter aquela adolescência, aquele monte de adolescente, não sei o que. Aí eu peguei, aí o pessoal, Isso sai no microfone. Isso sai. te juro, o pessoal fez assim, ó. Aí todo mundo levava a cara e falei assim, ah, vocês são bons, né? Eu falei assim, gente, são crianças. Que foram algumas, mas tipo assim, aí você via no rosto nitidamente das crianças, algumas com medo, você via aquela expressão assim de, meu Deus, alguma coisa aconteceu. E outras só tipo assim, de alerta, sabe? Opa, Entendi. Tá.
Imagina aí já você. raciocinando, onde foi que eu errei? É. Onde foi que eu errei? E aí todo mundo olhando Deus parecendo, né, gente? Na hora, é nítido. Várias, assim, pessoas, assim, você olha assim, você vê nitidamente ali quem tem traumas, quem não tem, Segundos, quem né? já sabe, tipo, eu preciso já me posicionar. Gente, Ivan, você falou uma coisa muito legal. Quando eu começo a falar os tipos de violência, a mulher fica assim, a gente sabe na neurociência e na linguagem corporal o que isso significa, né? Eu começo a olhar para cima, ela tá buscando e vivenciando alguma situação. Então eu começo a falar assim, não, é violência, está tipificado na Lei Maria da Penha, quando ele começa a já gritar com você, quando começa a avançar, a gente chama isso aqui de, né, fingir que vai fazer alguma coisa, já é um crime, isso daí já está tipificado na Lei Maria da Penha, isso é crime. A gente pensa assim, isso, cara, vou lembrar. Situações que possivelmente aconteceu com ela ou com alguém. Então, quando eu começo a falar os tipos de violência, cada uma eu consigo observar no olho, na postura. Tipo, caramba, acho que eu tô passando por isso. Mas, caramba, elas mudam. Então, como informação é poder e é transformador. Então, quanto mais poder que a gente der para elas, informação, mais fortes elas vão ficar dali para frente, porque elas estão normalizando. São os alertas, né, sutis, que a pessoa fala, não, ele agiu assim, mas é porque tava bravo, não sei. Tá num dia ruim. Tá num dia ruim. Não tá muito... E não é assim que funciona, porque se já tá perdendo ponto, se já tá nessa parte, já tá quase sem controle. Dali pra violência física completa em si, fácil. Verdade. A questão aí entra naquilo que a gente conversou lá desde o começo. Não é. Eu não gosto muito daquele que fala assim, mas o que eu fiz de errado? Não, mas, né? Porque assim, a pessoa, a gente tem a tendência de falar assim, não, o que eu fiz de errado? Para ela estar assim, para ela estar assim, então, isso aqui. A gente tem essa tendência. Mas é importante a gente saber, de fato, se a gente não. A pessoa, ela é assim, ou ela está assim naquele exato momento, naquele dia, não sei o que, né? Tem essa diferença. Não vamos normalizar a situação, mas a gente precisa saber a diferença. Todo mundo pode ter uma parcela de culpa em uma situação ou outra. Né? Então, assim, normalizando a situação. A pessoa testou todos os limites do outro. Né? Não vou falar de gênero aqui, mas a pessoa testou os limites. Então, jogou coisa, enfiou o dedo na cara, gritou, foi para cima e tal, não sei o que, até que a pessoa não aguentou. Né? Então, assim, a gente tem que saber que o outro também é uma pessoa. Né? O problema do ser humano é que os homens mais antigos tratavam os homens como se eles tivessem que ser ogros e não ser humano. E as mulheres como se elas tivessem que ser submissas, mas não no sentido de submissão é quando você anda ali junto, né? Você está sob a mesma missão. Isso é o significado de submissão. E não, estar submisso, estar abaixo. É como se também não fosse um outro ser humano. Mas isso daí é muito complicado, né? Criando uma divisão, né? Desnecessária. Exato. Que é cultural, né? A gente foi criado, né, na sociedade que impõe essas coisas. E eles falam muito sobre homem não chorar, homem não demonstrar suas emoções, homem não reagir, tem que ser forte, tem que ser bravo, né, não demonstrar suas emoções, não ir no médico, isso daí é frescura. Então, cria essa armadura, assim, para o homem. E hoje a gente tem a missão de criar homens. A gente tem que fortalecer o homem, tem que fazer tarefa doméstica sim para ajudar a mulher. Isso não é tarefa de mulher, é tarefa de todo mundo. Sim. O homem pode chorar, eu falo, filho, pode chorar. Eu posso mesmo? Filho, lógico que pode chorar, desabafa, né? Põe para fora, não guarda isso. Então a gente tem uma missão de desconstruir essa questão de homens, porque do mesmo jeito que acontece com mulheres com feminicídio, acontece com homem aumentando depressão, a taxa de suicídio só vem aumentando. A fuga para as drogas, bebidas, né? Exato. Porque o cara não consegue, não tem como expor. Se ele expor, ele parece que é fraco, vulnerável. Então, aí fala, mas você tá bebendo. Se você tem um homem, ele fica, tá bebendo muito, tá
indo para as drogas, você está fugindo de Já tem alguma um coisa. índice, já tem uma Então, isso aí. depressão E aí, aí já. você tá indo para um lado onde você perde o controle de si mesmo. A partir do momento que você coloca substâncias no seu corpo, você perde o controle dele. A sua Sim, psique já é alterada. E aí vai desencadeando outras situações, que aí começa a questão da agressão, verbal, física, enfim, outras questões. Então, assim, é um núcleo que vai tornando aquilo ali insustentável. A gente fala muito, você estava falando da questão da lei da Maria da Penha, né? Aí serve para homens também, né, serve Maria da para Penha? homens, né? E a gente fala muito disso nos primeiros socorros, que é justamente sobre isso. O homem, ele morre sozinho. Sozinho. No banheiro ali, por exemplo, quando a gente está falando com o pessoal, né, seja academia, seja empresa, tal, não sei o quê, se a mulher ela tá passando mal, ela chega e fala, professor, tá passando mal, tal, chega pra amiga, chega, né, e fala. O cara não, o cara simplesmente vai pro banheiro, fica lá, passando mal sozinho, né? Não pede ajuda. Não pede ajuda. Porque homem não pode pedir ajuda. E a gente tem uma tarefa muito, não posso dizer, não é difícil, mas desafiadora, exatamente, você fala. Porque a gente está criando homens. Então, eu falo pro Lourenço, falei assim, filho, se alguma menina vir para te bater, você vai deixar? É, mas não posso bater em mulher, então tem que ficar aqui parado. Eu falei, não, senhor, você vai se defender. Ai, vou bater na não, você não vai defender, você vai se posicionar. Você vai segurar ela, você vai conter ela. Qual é o objetivo do jiu-jitsu? Conter, imobilizar, né? Neutralizar a pessoa, o seu corpo. Você vai fazer a mesma coisa. Se alguma menina vem para cima de você, você sabe que você está na sua razão, você vai se defender, vai se posicionar e vai chamar ajuda. É o mesmo que eu falo para as meninas. Se alguém vem para cima de você, tanto homem quanto mulher, você vai se posicionar, você vai se defender e vai chamar ajuda. Porque são dois seres humanos, exato, né? Não tem diferença de tratativa. Exatamente. Então, o menino, ele tem que se defender sim. Eu falo, se você vê alguma menina apanhando, você vai defender essa menina. Se você vê um mais fraco apanhando, você vai lá defender. Ele já fez isso várias vezes. Mãe, já protegi, eu já defendi, mas toda hora eu canso. Aí eu comecei a ensinar ele. já tá tendo uma opção, vai virar Exatamente, de manhã. Então eu ensinei ele, porque assim, eu já tava cansando, toda hora eu tinha que defender, porque aí o menino ficou na segurança dele, entendeu? Tipo, vamos lá comigo, porque eu sei que ele vai me defender. Mãe, não aguento mais ficar defendendo ele. E como que a gente resolve essa situação? Eu vou ensinar ele. Multiplicando já desde pequeno. Mas criar essa consciência, eu gosto de perguntar para ele, e agora, o que a gente faz? Então, eu vou ensinar ele. Isso não, então você ensina. Então, ajudou a criança a ter autoconfiança, porque também ela começou a ficar nas costas, né? É igual as amigas, falam, vamos sair, Suzana, vamos com você, que você vai defender a gente. Eu falei, gente, se vocês arrumarem confusão, eu sou a primeira a correr, porque eu sei onde é a saída de emergência, eu sei onde é a saída, eu não bebo. Eu não também é daquelas que mapeia tudo. Já chega olhando, a gente, já. quando vai sair, a gente olha tudo. Onde tá extintor, onde tá não sei o quê, qual que é a saída. Rota de fuga, com certeza. Isso já fica até automático. A gente já sabe a rota de fuga onde vai ter empecilho, a gente já sabe de tudo ali. E aí eu falo assim, genial, sou a primeira a correr. Se vocês arrumarem confusão, sou a primeira a correr. E a ideia é essa, né? É essa antecipação. Não chegar ao ponto de alguém grudar no meu pescoço. Eu acho que agora tá perigoso, eu preciso me defender, senão eu vou morrer. Na verdade, a defesa pessoal começa antes, na antecipação, no posicionamento, de você mapear um ambiente, de ver possíveis situações que pode acontecer com você. Então, já que eu vou me colocar em risco, eu, por ser mulher aqui, já estou correndo risco. Mas já que eu vou me colocar em risco, vamos diminuir a chance? Eu não vou me distrair com o celular, eu vou me posicionar, eu vou entender, se tem alguém dentro do elevador e meu instinto já mostrou ali, ó, tá estranho, não entre. Para que eu vou entrar e ficar naquela agonia dentro do elevador até onde eu preciso ir? A gente viu o caso da nutricionista lá de Barueri, ela dormindo na casa dela, ela foi atacada. Invadiram o apartamento dela e foi tentativa de feminicídio e estupro. O que salvou ela? O jiu-jitsu. Porque ela conseguiu fazer. E ela é bem iniciante, porque ela não conseguia nem falar os termos técnicos. Então ela falou que ela conseguiu fugir o quadril quando o cara já estava em cima dela, mas ela percebeu que ele entrou pelo barulho, porque ela falou que tem sono leve, mas até aí o cara já foi para cima dela, em cima da cama.
e ela conseguiu fugir, a gente chama isso de fuga de quadril, posicionou o pé no quadril dele e arremessou com toda a força, porque o segredo do jiu-jitsu está no quadril. Então, quando ele veio para cima dela, ela empurrou ele. Quando a gente está nervoso, numa situação real de estresse, aí tem aquela coisa, nossa, tem uma energia, uma força aqui descomunal. Exatamente, por isso que a gente fica hiperfocado, não olha nada, foca naquilo, e às vezes não pensa, porque o fator estresse não deixa a gente pensar direito. No jiu-jitsu é o tempo inteiro o fator estresse, é o tempo inteiro alguém querendo agarrar seu pescoço, te tacar no chão e arrancar teu braço. A gente entende que sair correndo e gritar não vai resolver. A gente, não, peraí, vamos resolver. Então ela conseguiu escapar, saiu o quadril, colocou o pé no quadril dele, arremessou ele na parede, ele bateu a cabeça na parede e desmaiou. Só foi o tempo para ela correr e chamar ajuda. Essa é a ideia da defesa pessoal. Não é você ficar no embate físico. Homem, adolescente, só por ser homem já é mais forte que você. Então por que eu vou bater de frente? Concordo com você. A forma preventiva da defesa pessoal ajuda muito mais a mulher ou a qualquer outra pessoa do que esse embate físico, né? Porque o embate, você está ali sujeito a qualquer tipo de situação, que acaba complicando muito mais. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Em breve teremos novidades. Acompanhe nosso canal, deixe o like, se inscreva e não esqueça de deixar também sugestões sobre o que você gostaria de ver por aqui. Abraço!